Agora vou conversar com vocês sobre a renovação das isenções, tá bom? Então, muita atenção sobre a renovação da isenção para pessoa com deficiência. Esse é um assunto que é recorrente, pelo menos uma vez por semana eu busco falar sobre isso com vocês, porque tem gente batendo cabeça na hora de renovar. Isso é um absurdo, isso não deveria acontecer, já que a pior parte você já percorreu. O que eu resolvi fazer, né? Eu resolvi passar para vocês 7 coisas que devem ser levadas em conta na renovação das suas isenções, tá? Vamos começar pelo primeiro ponto, gente? Atenção, primeiro ponto. Aí já temos os 4 itens, né? Laudo médico, CNH válida, autorização vencida e título de eleitor válido. Então, vou começar pelo laudo válido. Então, pode mandar para mim. Gente, você precisa ter uma atenção ao seu laudo médico. Tem pessoas tendo processo de renovação indeferido por causa de laudo médico. Deixa eu te explicar. Em primeiro lugar, teve pessoas que conseguiram a isenção de IPI e de ICMS, pasmem, com um laudo médico mal confeccionado. Por quê? Porque, segundo o perito, essa pessoa não tem deficiência permanente. Não teria deficiência permanente. E você entendendo que, olha, eu sou PCD, um PCD com direito à isenção, teve acesso a um laudo com a marcação de provisório. Isso é muito grave, porque eu vi pessoas conseguirem isenção com esse tipo de laudo. E se esse processo de isenção de IPI ele for avaliado de forma manual, porque a maioria dos processos são despachados automaticamente, você vai ter o seu processo de isenção indeferido. Já pensou ter o processo de isenção indeferido numa situação que para você vai ser um choque, já que você conseguiu a isenção outrora? Então, primeira coisa a ser observada, verifique se todos os campos do laudo estão devidamente preenchidos, conforme as instruções do próprio laudo, isso é muito importante, tá? E uma outra coisa importante, se você for buscar a isenção de ICMS, atenção à legislação local do seu estado. A maioria dos estados, a validade do laudo médico é de 2 anos, então, atenção, 2 anos, o estado de São Paulo são 2 anos. CNH válida para os condutores, tá? Também. Pelo amor de Deus, no caso dos não condutores, vai ter que indicar o condutor. Se um dos condutores estiver apresentando no processo uma CNH vencida, vai ter o processo indeferido. Então, muita atenção à sua CNH. A autorização vencida, caramba, você precisa se atentar a isso. Tem pessoas que estão buscando a nova isenção e não se utilizou da isenção anterior. Ela conseguiu a isenção, mas tá ali, guardou o papel ali, a autorização e não comprou o carro. É isso mesmo, não comprou o carro. Às vezes conseguiu até autorização de IPI e ICMS e usou só de IPI. Não quis usar, depender do teto. E aí guardou a autorização do ICMS. E agora quer o IPI e o ICMS. Cuidado. Título de eleitor válido. Como assim, Michael? Título de eleitor válido? Sim, título de eleitor válido para isenção de IPI. Isso é fundamental, pessoal. Existe um cruzamento de informações. Se você tiver um problema no seu título de eleitor, você pode ter o seu processo de isenção de IPI indeferido. Número 5. Declaração de IR em ordem. Declaração de IR em ordem. Gente, existem os casos onde você não vai se utilizar do título de eleitor. Você não pode ter nenhum problema na sua declaração de imposto de renda, até porque, para conseguir o acesso, se não for pelo título de eleitor, no caso de pessoas que declaram, vai precisar do recibo de entrega da declaração para conseguir o acesso para fazer o pedido da isenção de IPI. Tá? E é importante também ressaltar que em muitas isenções de ICMS você precisa comprovar a renda para buscar a isenção de ICMS. Então, sua declaração de imposto de renda, se ela for utilizada, ela tem que estar em ordem, caso contrário, você vai ter o processo de isenção de ICMS indeferido. Número 6, CPF atualizado, em dia. Sabia que você pode ter um CPF cancelado, né, pessoal? Se você, eventualmente, ali não cumprir algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação perigosíssima. Se você, por exemplo, mora em um estado, e você consegue a isenção de IPI através de outro estado, pessoas que moram no estado de São Paulo, a gente estava citando Santa Catarina e São Paulo, e aí você quer comprar um carro com isenção de IPI em Santa Catarina, meu amigo, essa autorização não vai servir. Ela só, apesar de ser nível federal, ela só vai servir se você tiver o endereço do CPF em Santa Catarina. Então você vai ter que pegar e fazer a alteração do seu CPF. Obviamente que se você tiver problemas no CPF, você pode ter o processo indeferido, obviamente. Mas para fazer o pedido de isenção de IPI, o carro, pedir a fatura do carro, você tem que estar com o endereço atualizado do seu estado. Por fim, nós temos ali o 7º ponto, né? Débitos. Não pode ter débito na Receita Federal, gente. Se você tiver qualquer débito na Receita Federal, ou a nível de pessoa física, ou a nível de pessoa jurídica, você vai ter problemas. Você vai ter problemas
vai ter um processo indefinido. Isso também se aplica a nível de ICMS. Se você tiver débitos, nossa, quantas pessoas que são donas de empresa, eu já vi perderem a isenção de ICMS porque o problema estourou para os sócios. Não foi resolvido a nível de CNPJ e estourou para os sócios. E tinham que resolver o problema do ICMS antes para conseguir a isenção de ICMS.